Então a gente começa pelos mais velhos aqui. Começa contigo, Mengele. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui na emissora, né? Contando e comentando um pouco sobre a nossa vida profissional aí, né? Que a gente teve ao longo de, eu no caso, 25 anos, né? Trabalhando na brigada. Então, assim, fim de semana aí, na sexta-feira, a gente foi homenageado lá pelo batalhão, né? Nos 30 anos do 16º Batalhão, né? E a gente se sentiu bastante lisonjeado, né? E pela recordação, né? Uhum. Jairo Eliseu, tudo bem? Pode pegar esse microfone mesmo, Jairo. Boa tarde. Boa tarde, Andrei, a comunidade em geral de Birubá, em especial os colegas da brigada que estão na escuta. E essa homenagem é tanto merecida para os colegas e demais que participaram, e a mim também, pelos 30 anos e poucos que eu passei trabalhando junto na brigada, e a região e estado aí que eu circulei, né? O senhor é natural de onde, Jair? Eu sou cria daqui da região, eu sou natural de Fortaleza do Zuala. Fortaleza. Cria de Fortaleza. Meus pais e avós, tudo de origem colona, né? Uhum. E começou na brigada como? Eu entrei na brigada em 82 em Passo Fundo. Tinha esse sonho, essa aspiração de ser... Na época ali, né, eu trabalhava em metalurgia, no caso, trabalhei em Cruz Alta, na Santa Fé Máquinas Agrícolas, né? Trabalhei por 4 anos e fazia aquela região, tipo de Fortaleza ali, eu corria sempre, tempo de fazer as plantadeiras, que eram semidiretas e coisa, eu fazia essa manutenção, um pouco de a firma acabou quebrando, e surgiu a oportunidade de eu fazer o concurso da brigada. E, bom, fez o concurso, o primeiro local de trabalho foi lá mesmo? O primeiro local de trabalho é Passo Fundo, depois surgiu para vir para cá, para a região Birubá, Fortaleza, Sebo, que tinha na época, né? E até Cruz Alta. Eu vim designado para Cruz Alta, fiquei acho, um mês ali, depois fui para Birubá. E praticamente fiquei 33 anos de efetivo de brigada, interrupto. Mas tive nesses 33 anos, dá para tirar uns 3 anos que eu tive fora em outros municípios que trabalhei. O Mengele já contou a história dele no esporte, mas como brigadiano, dá para recuperar um pouquinho, Mengele. Você é natural daqui, né? Eu sou natural da Fazenda Itaíba, aí, né? A minha história na brigada, na verdade, aconteceu assim por um acaso, né? Eu morava no interior, na Fazenda Itaíba, e trabalhava, estudava em Santa Bárbara de noite, né? E aí, uma situação até assim triste, né? Na morte de um brigadiano lá em Santa Bárbara, o soldado Valdemar Dias, né? Eu fazia uma disciplina com o soldado Keller, né? Que era de Saldanha na época. E ele, volta e meia, ele vinha fardado na aula, né? Ele estava de serviço e ele vinha para fazer aquela disciplina. E uma noite eu comentando com ele, conversando a respeito do ocorrido, né? Da morte do colega dele, né? Aí ele me comentou que, inclusive, tinha aberto concurso para a brigada, né? Uhum. E esse curso seria aqui em Birubá, né? Sim. E foi no ano de 90, né? Essa morte se deu causas naturais ou ele morreu em serviço? Foi em serviço. Em serviço. Santa Bárbara, infelizmente, né? A gente teve, assim, bastante perda de colegas, né? Que tombaram, né? Que a gente fala sempre em combate, né? E aí sim, me surgiu aquilo de momento, assim, né? Comentei com um outro amigo meu lá, 2 amigos meus que eram vizinhos nossos lá da Itaíba também, né? O Aurélio e o Aduélio, né? E viemos para cá, inclusive o Aurélio já tinha feito a inscrição em Cruz Alto, também tinha ficado sabendo, né? A gente fez o concurso e, para nossa felicidade, a gente passou, né? Uhum. Eu sempre digo felicidade porque, graças a Deus, né? A brigada me propiciou muitas coisas, né? Felizmente, eu tenho uma situação estável hoje financeira, né? Posso dizer isso aí, né? Em virtude da brigada, né? A gente tem bastante... Para quem acha que a vida de um policial, seja civil ou militar, é fácil, não está enganado, porque é muito complicado, é difícil. A gente não tem feriado, a gente não tem fim de semana, a gente não tem dia, noite, né?
Então, assim, é bastante sacrificado, né? Mas, felizmente, né, eu passei todo esse meu tempo da brigada, né, e consegui ir para a reserva remunerada, né, e graças a Deus, desculpa, graças a Deus hoje eu estou numa situação privilegiada, né. Legal, estou aqui recebendo a visita do comandante também, a nosso convite, né, o Marcos Graminho. Deixa eu virar a câmera aqui para o Graminho. E também o Luzmar, né? Eles dois estão na ativa, ainda não se aposentaram. Graminho, boa tarde. Boa tarde, Andrei. Pode ligar, agora sim. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, colegas de farda. Boa tarde, ouvinte da Rádio Cidade. Estou na ativa ainda, né? Graças a Deus. Mas já estou com o meu passe. Né? Já estou com o passe livre, já fechei o tempo. Então, hora de resolver ir, né? Isso, sim. Primeiro agradecer, né, Andrei, pelo convite. Para nós é uma satisfação retornar aqui na rádio. Legal. E o Luzmar, tudo bem, Luzmar? Boa tarde. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Grato pelo convite, Andrei, por ter me convidado para esse bate-bola com esses veteranos aí. É uma satisfação muito grande a gente voltar lá no tempo e rever alguns detalhes aí da nossa carreira, porque elas praticamente elas foram conjuntas, né? Pela região que a gente trabalha, tudo aí, o Eliker, o Eliseu, o Graminho, a gente trabalhou junto. E eu, depois de estar na reserva já, novamente eu retornei, estou num programa mais efetivo, né? Então voltei ativa de novo. Então, a grande satisfação aí, pelo convite, a gente está novamente relembrando esses fatos da brigada. E como já citou o Eliker aí, a brigada nos proporcionou muita coisa boa, muita coisa ruim, mas a gente acaba deixando como experiência. Uma experiência aí para a gente mesmo, também para os filhos. Então, essa proporção de coisas boas e coisas ruins, a gente vai adquirindo só as coisas boas, né? Que vai ficar para a eternidade isso aí. Então, esse bate-bola aqui, Andrei, parabéns pela iniciativa e muito obrigado. Conta pra gente, Luzmar, o seu início. Como veio essa inspiração de ser brigadiano? O meu início na carreira de brigada até não foi pelo dom, e sim pelo fato de militarismo. Que eu já estava 1 ano e meio no Exército. Aí saí à rua, fiquei sabendo que tinha o concurso aberto lá no antigo esquadrão do 3º Regimento Passo Fundo, que era sediado em Cruz Alta, segundo esquadrão, que estava aberto o concurso. Eu fui lá, então, inclusive o pai de um colega do Exército me orientou, me aconselhou a fazer o concurso. E fiz o concurso em Passo Fundo, posterior ao curso, e fim do curso voltei para Cruz Alta. Aí peregrinei em várias cidades, aí, como Ibirubá, 15 de Novembro, Colorado. Hoje, atualmente, resido em Itapera, também trabalhei em Itapera. Na verdade, eu fiquei em três unidades sem sair da região, que no caso foi o 3º RPMON, Passo Fundo, né? Todos aqui pertenceram ao 3º RPMON. Acho que não sei o caso do ele, que já era 16 BPM. O 38 BPM, o qual ele que fez parte comigo também lá no Batalhão de Carazinho, e eu retornei novamente ao 16 BPM depois de 28 anos. E para mim foi uma satisfação muito grande. Graminho, conta pra gente o seu início aí na brigada. Eu, na verdade, eu e o Eric temos parte desses 30 anos, né, do 16º. Vira o microfone aqui pro... Eu não consegui fazer funcionar. Agora sim, Graminho. Eu e o Eric fazemos parte dos 30 anos, né? Eu, em 1990, eu me encontrava em Cruz Alta, servindo o Exército, né, no 16 BPM, e já tinha iniciado o curso do Eric em 1990, em Ibirubá. E através de amigos, né, a gente saí do Exército pensando, o que eu vou fazer agora, né? E como ia abrir uma nova turma em Ibirubá, resolvi ingressar, né? E graças a Deus, né? Hoje, esse ano já fecho 29 anos de brigada, né? Como o Luzmar disse, assim, momentos tristes, mas também momentos muito bons, né? Que a gente vive, a amizade, a coletividade que a gente tem com os colegas. Então, isso é muito gratificante. E todo evento, tudo que a gente tem, a gente procura aproveitar, né? Cada festa que a gente tem, procura convidar o pessoal dos antigos para a gente voltar e contar aquelas histórias, né? Se a gente fosse fazer um livro de tudo que a gente passou junto, seriamente daria um livro muito grande, né, Eric? Só para dizer também que o aniversário do batalhão, né, que foi no dia 8 de janeiro, nós tivemos algumas comemorações, né? E teve um futebol 7, que foi no dia 8 de janeiro, onde a Ibirubá, a companhia, sagrou-se campeã,
né? Então, tivemos também a inauguração do nosso uniforme, e agradeço, né, Andrei, que também participou, né? Nós fizemos um uniforme novo, né? Patrocinou juntamente com ele, que, né, através da estúdio, da academia, a Rádio Cidade, o mercado regional e também o Posto Cotribá. E sagramos campeões, né? Para nós foi um momento de festa, de alegria. E agora também tivemos a revista, que te entrega em mãos Obrigado. Uma revista para nós, dos 30 anos do batalhão. Uhum. É uma tiragem especial. Assim, especial dos 30 anos. Conta toda a história aqui. Toda a história. E também culminou com o baile agora no último dia 24, né, onde fomos homenageados, né, juntamente com o prefeito, algumas autoridades dos municípios, né, quase todos os prefeitos dos 9 municípios e mais do 16º também foram homenageados, e algumas autoridades, a Brigada Militar, principalmente mais militares, né. Uhum. Muito bonita a revista aqui, depois eu vou ler com calma e a gente vai ocupar, sem dúvida, algum trecho dela aqui no nosso próximo jornal, o Alto Jacuí, da sexta-feira. Só para a gente recuperar, na sexta-feira, então, teve a homenagem a alguns veteranos, também teve outros brigadianos lá que foram homenageados. Eu chamei só os veteranos hoje aqui, mas teve o Klein também. Teve o Clay, teve o Soldado Rodrigues. Uhum. O Major, ele convidou, assim, na verdade, o que mais trabalhou com ele, né? Sim. Ele comandou Ibiruache por 3, 4 anos, né? O Major Souza. Soudenir, que é hoje o comandante do batalhão. Uhum. Então, ele acabou convidando. A gente sabe que ficou alguns de fora, sim, mas com certeza no próximo evento que tem, né? Porque nós temos tanto a comenda do batalhão, como tem a comenda do CPO, né? Uhum. Que já teve, acho que 3 ou 4, né? Ele que já teve. O que significa comenda? Comenda é um mérito que se dá, assim, essa foi um mérito comunitário, né? Que se dá a pessoas, né? Que colaboram, que ajudam, né? No caso de nós, as pessoas pelo tempo que trabalhou, pelo que exerceu, pelo que fez, né? E isso é válido, é bom quando a gente é reconhecido, né, pela comunidade, pelos comandantes. Uhum. Né? Você nasceu aqui, né, Graminho? Eu nasci em Juí. Ijuí, mas praticamente me criei em Ibirubá. Uhum. E o Luzmar? Eu sou natural de Cruz Alta. Cruz Alta, sim. E passou a maior parte trabalhando lá? Na maior parte do tempo eu trabalhei em Itapera. Tá, já com mais de 20 anos aí trabalhei em Itapera. E, como eu falei, citei antes, né? Itapera era um pelotão da companhia daqui de Ibirubá. Sim. Ainda pertencente ao 16º BPM. E posterior, a partir de 2005, nós estamos a pertencer ao Batalhão de Carazinho, Companhia de Soledade. Aí foi onde eu troquei de unidade daí. Alguém de vocês trabalhou com a Polícia Rodoviária? Eu também. Todos? Deixa eu pegar o Mengele aqui. Fala um pouquinho para a gente desse período na Polícia Rodoviária, Mengele. Antes, deixa eu só passar aqui 2 abraços que chegou aqui da Lisiane Mariel, grande mestre Gilmar Eliker e o peregrino Juarez Cooper. Sou da turma Valdemar Dias, primeiro CFSD, 16 BPM de 1990. O Luzmar foi meu colega de farda. Abraço a todos da Rádio Cidade. E o Fernando está mandando um grande abraço a todos os nobres guerreiros do 16º, em especial para o meu pai, que fez parte dessa família por vários anos. Como é que foi trabalhar e como é essa questão que envolve essa divisão quando você é escalado para trabalhar na Polícia Rodoviária, Mengele? Assim, Andrei, primeiramente quero agradecer aí as mensagens do pessoal que está chegando aí, né? É um prazer, né? Bom, Andrei, eu para te falar, eu trabalhei no policiamento urbano, né? Trabalhei em Ibirubá de 90 até 2002. Trabalhou com Fuca? A pé bastante, Opala, né? Muito a pé também, né? Inclusive tem uma passagem de uma noite aí que estava 6 graus abaixo de zero, né? O quê? 6 graus abaixo de zero. Eu, o soldado Carlos, o soldado Flávio e o cabo Rock Miller. Passei uma noite inteira na rua, né? Andando para se esquentar. Mas assim, até 2002 eu trabalhei no policiamento urbano aqui em Ibirubá, policial soldado, né? Em 2001 para 2002 abriu concurso para a Polícia Rodoviária, né? Foi o único concurso que teve na Polícia Rodoviária. Naquela época se dizia o anexo 71, acho que era, se não me engano,
que previa que seria substituído todo o efetivo da Polícia Rodoviária, né? Então, em 5 anos, a ideia era substituir todos, né? Porque, na verdade, a Polícia Rodoviária Estadual e a Brigada Militar é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o pessoal da rodoviária, ela trabalha na rodovia, né, e trabalha mais com o trânsito, né, mas não deixa de atender ocorrência, também é a mesma coisa. Então, nesse concurso, eu passei no concurso, né, tinha prova intelectual e depois prova teste de volante, né. Inclusive, o Liseu passou comigo também. Como é que é o teste de volante? Lá em Porto Alegre, para ter uma ideia, né? Teve alguns que reprovaram no teste de volante, mas o mais complicado era o intelectual, né? Com certeza. Mas o volante, eles te davam uma viatura? E tu saía lá... Perseguição. Não. Saía... Normal. Andar... Não havia nada fora do... Não. Transitar por lá, né? Estacionar, né? Mas tranquilo, bem tranquilo até, né? Mas aí assim, ó, então eu fui para a Polícia Rodoviária, né, nessa previsão aí de substituir 20% do efetivo, né, só que foi um concurso só que teve, né, aí eu fiquei 1 ano trabalhando na Polícia Rodoviária, me recordo muito bem ainda que quando eu fiz o curso, porque a gente vai e faz um curso, né, a gente ficou 1 mês lá em Porto Alegre fazendo um curso intensivo, né, mais voltado para a parte, né, de trânsito, né, rodoviário, e quando deu a minha classificação tinha dado em Farroupilha, né, e assim como a de todos, tinha dado tudo espalhado, né, ninguém ia conseguir voltar para próximo da... Onde estava. Aí foi aquela choradeira, foi aquele blá, 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 né. Bom, resumindo, eu consegui, o mais próximo que eu consegui chegar foi Palmeiras, né. Então, trabalhei 1 ano lá em Palmeira, né? Recordo que eu ia lá da Itaíba para Palmeira de moto, né? Dava 100 e poucos quilômetros. Eu ficava 2 noites fora e 1 noite em casa, né? Porque eu ia 1 noite antes, pousava para trabalhar no outro dia, trabalhava 24 horas, amanhecia e aí vinha embora. Né? Então, foi um período difícil, até porque a gente chegou para substituir o efetivo. Então, tinha gente que tinha que sair, né? E a Polícia Rodoviária, ela pagava um plus a mais, né? Então, o pessoal não queria sair, né? Mas foi um tempo de aprendizado também. Eu aprendi muito lá, né? E aí, lá também, na Polícia Rodoviária, eu me dediquei a estudar para o concurso de sargento, né? Que praticamente foi o único concurso que realmente eu estudei, né? E aí, para minha felicidade, passei no concurso, né? E fiquei 1 ano em Santa Maria fazendo curso. E aí, para minha surpresa, eu caí em Farroupilha de novo. Aí tive que ficar, não teve jeito. E para minha felicidade, foi um dos melhores períodos meu na Brigada. Eu fiquei 2 anos trabalhando lá, foi uma época de aprendizado. Muitos amigos, né, deixei lá, tenho até hoje, né? E na parte profissional, operacional, administrativa também foi um período de muito aprendizado. Mas a Polícia Rodoviária, ela é interessante, muito bom. Assim, é um sonho de muitos, né? Porque a gente trabalha com um público um pouco mais seleto lá na Polícia Rodoviária, né? A gente não atende tanta ocorrência, assim, que gera um desgaste muito grande para o policial, né? Aqui em Birubá, cidade pequenas, assim, a gente conhece todo mundo, né? Então, muita gente se depara com situações, assim, que queira ou não queira, constrange um pouco, né? Marcam. O policial, muitas vezes, ele é meio mal visto pela sociedade, porque a função do policial é justamente chamar atenção, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, né? Ninguém gosta que aponte o erro, né? Então, na cidade, a gente tem um certo desgaste justamente por causa disso aí, né? Qualquer lugar que a gente vá, né? As pessoas nos vê com outros olhos, né? Isso é uma coisa, assim, que os colegas, de repente, podem falar também, né? Mas tu não é a mesma pessoa que um civil, um paisano normal. Qualquer lugar que tu vá, se tu der uma deslizada, os caras, não é o Gilmar, é o policial ali que está cometendo aquilo ali, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande para preservar a imagem da instituição, né?
eu sempre digo assim, eu trago pro lado físico da minha área agora que eu trabalho, e eu trabalhei também nisso quando eu estava na brigada, eu era instrutor de educação física e de defesa pessoal, né? Uhum. Eu sempre dizia pro efetivo que a pessoa que vê um policial na rua lá, ela quer ver uma pessoa saudável, vendendo saúde, né? Porque ela quer ver uma pessoa que, se ela chegar e dizer, olha, o cara ali me assaltou, o cara tá correndo, o cara que tenha condição de fazer frente a uma situação assim, né? Então, a parte física, a parte corporal do policial, né? Ela é extremamente importante, né? Sim. Além de conhecimento intelectual, saber, né, se postar, conversar, mas essa parte aí, ela é extremamente importante, né? Com certeza, e o Mengele pode falar de carteirinha, que esse sempre vendeu saúde, né? O Fernando Cooper lembra que o vô dele também foi policial em Juiz, serviu muitos anos no 16º, o Antão Cooper. Sim, conheci ele. O Marcos Reinheimer está mandando um abraço para todos aqui. A Bruna Vers também está mandando um abraço e dando os parabéns a esses grandes policiais. E o Jonathan Petri Refati, ele lembra de 2 grandes zagueiros que estão no programa hoje, Mengele e o Luzmar. Grande abraço a todos os amigos da mesa, o Rodrigo Refati. Lembra do Luzmar jogando bola? Agora não sei. Grande zagueiro? Não, mas o Luzmar, há tempos atrás, ainda joga um pouquinho de futebol, mas não é com tanta vontade como o tempo de guri, né? Pegou a idade já, 55 anos, né? Então agora ele brinca de jogar futebol só. Mas teve tuas passagens aí? Tive. Aqui eu joguei no Pioneiros da linha 2, joguei no São Paulo, Pontão. Tive umas passagens aqui. Muito bem, né? Antão, fala pra gente. Antão não, o Jairo. Eu tô com o Antão na cabeça aqui agora. O Jairo pode contar pra gente um pouquinho aí dessas histórias antigas, Jairo. O que você lembra aí? Seguindo o mentor, né? Nós estivemos juntos na Polícia Rodoviária, né? E na época, nós fomos designados para os municípios, até eu, na época, tinha sido para Grande Gonçalves. Né? E eu, não, para lá não vou. Fui lá no comando, não. Pode me mandar de volta para Birubá, que eu não quero ir lá. Daí me chamaram lá, na espera aí, me enrolaram, fim da tarde, lá tem um lugar bom na região de Cruz Alta, que é Passo Fundo, né? Eu não provo, só que me mandaram para Passo Fundo, mas designado pelo pelotão de Palmeiras das Missões, de Santo Augusto, que pertencia ao pelotão de Palmeiras das Missões, né? Tá, já vou para lá, me apresentei em Passo Fundo, cheguei em Passo Fundo, antes virar de ano, né? Eles, não, tu vai para lá, né? Depois virar de ano, nós vamos ver a tua situação. Tá, foi para lá, virou o ano, era julho, agosto, nada, né? E eu na estrada sempre. Dia 1º de julho de 2002, também capotei uma viatura lá, eu e outro colega lá, né? Daí eu disse, me chega, não quero mais. Você capotou uma viatura? Eu estava junto, eu era o comandante da guarnição, né? E outro colega, nós separamos com um bêbado na via, lá em Bom Progresso, numa curva, mas o colega deu o sinal de luz alto, estava chovendo, ficava atravessando a pista, o colega tirou para o acostamento e daí pegou a grama ali e deu 2 cambalhotas, né? De noite, eram as 8, 10 da noite, dia 1º de julho. Foi frio, e eu para sair da caminhonete tinha que sair pela janela, não soltava o cinto. Era uma caminhonete. Era uma Blaze, daquela época, recente tinha recebido a Blaze, estava com 3.000 quilômetros. Então foi a primeira Blaze que virou na banda. Recebemos, ela veio lá. E depois dali eu saí, me levaram para o hospital, outro colega também, 3 passos, depois dali eu disse, não, chega. Eu ia um dia antes, para no outro dia dar serviço lá, né? Sim. E outro dia, já 24 horas, eu tive praticamente um ano para o rodoviário, mas desisti, retornei para Birubá. Consegui retornar. Que ano você começou em Birubá, Eliseu? Eu vim em agosto de 83. Era a FUCA que tinha aqui? Nós tínhamos uma F-75 rural na Brigada Militar, lá perto, no regional, lá embaixo. Hoje o Valdemar Dias, comentário, era meu colega de curso de soldado em Passo Fundo. Nós viemos para cá, ele, o Ezio, o Wilson Pereira Ezio, o Veriato, nós vimos de 6 na época. Né? Na época, nós tínhamos aqui, era o sargento Graminha. Primeiro nós apresentamos, nós apresentava o comando lá, foi direto para o prefeito, que era o Orlando Cantes. Fomos lá na prefeitura, pelo efetivo.
E a brigada era onde mesmo? Lá no regional, lá embaixo, na esquina. Lá. Naquele ponto mesmo? Mas lá para cima, onde que ali tinha Lucy tinha um instituto ali. Ali era a brigada americana. Ali do Kufel. No Kufel, ali. Do Edson. No Edson ali. Era a primeira batalhão ali. Né? Tinha um Fusquinha e a caminhonete, né? E o policiamento era a pé na rua, né? Tinha um que ficava lá, a viatura no quartel, e no caso dessa uma ocorrência, a viatura pegava a condição na rua. Era um tempo... Comunicação era rádio amador? Não tinha rádio na época. Não tinha rádio? Não tinha rádio. Né? Tinha que procurar na rua. Sair na rua, já tinha que procurar o PM, mas volta não. Mas já era programado. O nosso setor era a área central, né? Sim. A área de banco ali, Brasil, a rodoviária, era essa área. Se saísse fora dessa área, já tinha que estar ligando não. 190 informando. Estamos indo aqui ou ali. Essa era... Mas tinha telefone? Porque na minha época já era uma dificuldade para achar um orelhão para ligar. Tinha telefone no orelhão. Tinha orelhão. Nós usávamos antigamente no orelhão. E aí você se comunicava? Se comunicava. Pelos telefones da cidade aí. Então, na época, vim para cá, efetivo aí, né? Comparando em 83, né? Nós vimos para cá entre os 6, nós éramos de 14 PM. 83, né? Daí tinha o Cabo Ferraz, né? O Cabo Pedro. E o sargento, que era o sargento Levi Rodrigues Graminha. Você já estava vendo no Face, ele está lá para cima. É parente, Graminha? É parente teu? De longe. De longe, mas é. E o rádio de comunicação, o rádio isso. Quando? Só viatura. Só na viatura tinha. Só da sala com a viatura. Só na viatura, quando funcionava. Da sala com a viatura sempre teve. Sempre teve. Saiu fora do município, às vezes pegava. Não pegava a comunicação, era complicado. Sim. Um tempo foi difícil, em matéria de comunicação, né? Ela saía para fora, você não achava o PM. Saía, nem tinha época, nós ia, uns anos atrás, tinha essas, eu me lembro uma vez, nós fomos lá em Rincão Seco, dar uma carreira. Uma coisa, largava os PM lá. Antigamente era, mas assim, um fato bem curioso, assim, que me chama a atenção hoje ainda, quando o Graminha se formou na segunda turma, eu me recordo que a gente trabalhava na rua, geralmente de manhã e de tarde a gente ia em torno de 7 ou 8 PM para a rua. Imagina o efetivo que nós tínhamos na época. De noite era sempre 2 viaturas. Anos 90 para cá. Era sagrado, era 2 viaturas na rua de noite. E de dia era 1 ou 2 viaturas, uma moto, e aí mais uns 3, 4, 5 a pé, né? A cidade era muito bem policiada, né? Havia crimes para tanto policial? Eu acredito que não, sempre teve, né? Mas não era tanto. Eu acho que a perturbação de sossego, a desordem, não era tanto. Não é com tanta facilidade como é hoje. A questão da impunidade, a facilidade para as coisas não é tanto que nem hoje. Hoje, tipo, a coisa era mais séria, então o pessoal realmente cometia um crime quando a coisa era realmente de questão de honra, né? Hoje se tornou muito banal a questão do crime, a questão da contravenção também é muito banal. Por parte do seu também, eu sou de uma época que peguei uns outros colegas também, meu Tolentino, outros, e nós impunha um pouco ali no autoritarismo, né? Chegava, deu para ti, de conseguir um pouco de respeito todo. Botar um respeito. Hoje em dia o cara faz assim, dependendo do tom que tu vai falar com a pessoa, a pessoa pode processar o cara. Se ofende, já processa e infelizmente né? Infelizmente ou felizmente, né? Porque, claro que aconteciam muitos abusos, né? A gente não pode dizer que não acontecia, porque acontecia bastante abusos, né? Mas o policial ele era mais respeitado, né? Eu acho que ninguém levantava a voz para o policial ele era... Bom, para ter uma ideia, quando eu trabalhei, porque nesse meu tempo também eu trabalhei na Patran, uma época, né? Eu fiz o curso da Patran, e a gente ia eu trabalhei durante 2 meses em Nonoai, naquela região ali, que naquela época tinha problemas. Então a gente ia para lá, ficava 20 dias trabalhando lá, e 40 dias aqui de novo, e assim ia substituindo sempre, né? E no município de Trindade do Sul, me lembro como se fosse hoje, nós chegamos lá, era comandado por um 3º sargento aquele município, um município tipo 15 de novembro, assim, né? Aquele 3º sargento lá, ele era tudo na cidade. Ele era o juiz, ele fazia... Para ter uma ideia, chegou um dia, uma situação que aconteceu ali que me chamou a atenção, assim, me saltou os olhos, né?
um senhor lá veio reclamar do vizinho dele lá, né, que estava dando um problema na estrada, não sei, né? Aí o terceiro disse, não, o negócio é o seguinte, ó, tu vai lá no teu vizinho e tu diz para ele que amanhã de manhã, às 9 horas, eu quero você e ele aqui na brigada, né? E naquele outro dia, às 9 horas da manhã, estava o cara e o vizinho dele lá, e o sargento escutou os dois, e ele disse assim, não, agora vai ser assim, assim e assim, e acabou. E estava resolvido o problema, né? Então... Era um homem da lei. Então, legítimo. Se tinha um respeito muito grande pela brigada, né, pelos órgãos de polícia, em todos no sentido, não só a brigada, mas também a Polícia Civil, né, na época. E já hoje, claro, é a própria modernidade, né, a evolução da sociedade, né, que fez com que, né, as pessoas abrissem seus horizontes e vissem que tem lei para isso, tem lei para aquilo, quem manda, né, e por um lado é bom, né, também. Claro. O Luzmar, conta uma passagem tua aí. A minha chegada em Mirbá se deu em agosto de 87. Tu também patrulhou com temperatura negativa? Sim, a gente diz aqui, muita gente nos veteranos aqui, amassar cacau a pé, né? E quebrar geada. Isso a gente fez muito aqui. Então, se fosse contar, como falou, aqui dá um livro. Então, eu cheguei em agosto aqui de 87, saí em 90. Por ocasião da primeira turma de soldado que teve aqui, eu saí antes, fui para Cruz Alta. Sim. Depois de 2 anos, eu retornei e vim para 15 de novembro. Aí fiquei mais 2 anos em 15 de novembro ali. Não, 3 anos e meio em 15 de novembro. Na época, tranquila. Bem tranquilo mesmo ali. Então, como ele falou, muitas vezes a gente resolvia problemas que hoje o juiz não consegue resolver. Hoje, com toda aquela aparato, tudo, ele não consegue resolver. Eu resolvia na hora ali, o pessoal acatava, respeitava, muitas vezes. Não é questão de acatar, é questão de respeitar a opinião do policial. Então, a gente conseguia resolver na rua ali os problemas assim que hoje muita gente se envolve, muita gente diz que acaba não resolvendo nada. De todas as demandas, aí, desde acidente de trânsito até briga de tudo. Os caras iam chegar para nós até, brincadeira, até na questão da patrulha, o pessoal pedia até a questão se podia cortar a grama, cortar a árvore, uma coisa para nós lá, se a gente podia fazer isso, estava enquadrado alguma coisa. Não, tá tranquilo. Aí saí de 15 de novembro, fui para Colorado. Colorado foi uma passagem rápida, lá fiquei lá 9, 10 meses. Aí fui para Tapera e estou residindo até hoje lá. Daí de lá de Itapera eu trabalhei 6 anos no pelotão de Itapera, na sede. Depois fui para Lagoa dos Três Cantos, em 2002, e fiquei até 2015. Até por ocasião da minha reserva, eu fui para Lagoa dos Três Cantos. Comandei o GPM lá por 10 anos, de soldado até primeiro sargento, eu comandei Lagoa dos Três Cantos. Nessa passagem da brigada aí, cada um de nós teve uma atribuição, rodoviária, tudo. Eu tive uma atribuição que me deu uma experiência muito grande. Foi quando eu trabalhei no sistema penitenciário. Eu trabalhei no Presídio Central e na PEG em Charqueadas. Então, a gente trabalhando em funções assim, a gente vê realmente que a sociedade é uma dependência muito grande. Porque em função da questão hoje da impunidade, a questão da solução dos crimes é mal feita, questão de perícia, tudo. Então, quem sofre com isso aí vai ser diretamente o pessoal na sociedade. E, indiretamente, nós somos muitas vezes taxados como incompetentes, porque o pessoal acha que tudo depende de nós. Tudo depende da polícia. E, na verdade, não depende da polícia. A polícia atua no primeiro momento e depois dali segue o processo adiante, né? Então, coisa que a gente resolvia lá atrás com o policial, hoje simplesmente a gente assiste o desfecho e muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginou que fosse. O senhor, analisando a realidade dentro de um presídio, acha que aquele local recupera alguém? Não recupera. Não recupera. O pessoal fala muito em reeducando, mas não recupera ninguém. Até, na verdade, ele adestra o ser humano para ser uma coisa pior lá dentro. Até a questão da divisão de facções lá foi uma coisa muito errada que fizeram. Por ocasião de opiniões políticas, aqui dali tudo, começaram a separar as galerias por facções. Então não vai resolver nada. Se tivessem todos misturados, juntos misturados, não seria toda essa guerra no crime na rua, como é hoje. Porque eles se respeitavam lá. E hoje não, hoje como o A não se dá com B, o B não se dá com F, o F não se dá com G, então tu entra lá dentro, é um mundo totalmente diferente, entendeu? Então de lá de dentro sai todo aquele comando pro crime na rua. Uhum. Então o pessoal diz que são todos contra, todos entre eles se largassem e matarem, entendeu?
Mas eu acredito que se largar todos eles, o primeiro alvo seria a polícia. Passa o microfone aqui pro Graminho, eu só quero, Graminho, um pouquinho da experiência, qual é o efetivo que nós temos aqui de policiais femininas, a participação das mulheres também na Brigada Militar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Nós temos hoje uma policial em Ibirubá, né, que é a soldado Caroline, né, que veio, acho que foi se eu não me engano, acho que foi em outubro, novembro, que é casada também com um policial que veio de São Borja, também são da última turma, né, os dois estão residindo até em Ibirubá. Temos uma policial em Fortaleza dos Valos, também veio dessa turma nova. E nos outros municípios, né, dentro da companhia, nós temos em Saldanha Marinho, e também em Colorado e Selva. Então veio uma turma boa, né, de PMs, né, um sinal assim de que as mulheres estão entrando, né, não só em outros carreiros, mas sim também estão procurando a Brigada Militar. E é bom, né? A gente sabe que a soldado Carola, né, que era de Colorado, que foi para a reserva até acho que faz 1 ou 2 anos, que também foi homenageada, né? É a última policial que nós tivemos na companhia. E agora, com essas novas aí, veio novos policiais. Uhum. A Carola é filha do Klesner. Do Klesner, né? Klesner. Do Carlito. Isso. Filha do Carlito. Isso aí. Foi a última policial feminina que nós tivemos. Faz falta mais mulheres? Ou para o trabalho do dia a dia é tranquilo? É sempre bom, né? É sempre bom ter uma policial, depende do tipo de ocorrência que a gente faz, a abordagem, às vezes, em mulheres, né? A abordagem em crianças, adolescentes, é sempre bom ter a figura feminina junto, né? E também nós temos o trabalho do ProERD, né? Que é o programa que nós temos, Programa Educacional de Resistência às Drogas, que nós temos notado, assim, quando o público feminino faz, é um programa muito bom, né? E a maioria que faz nos municípios é a policial feminina, né, as FEMs, né. Nós temos hoje o soldado Rodrigues, é o único que nós temos na companhia que tem feito, né, mas já tivemos o pedido dessas policiais que também o próximo o curso que abrir do ProERD, provavelmente elas irão fazer, né, e vão ajudar também nesse curso. Estrutura, Graminho, lembrando tudo isso que o Mengele fala, né, o Eliseu. E hoje, comparando, o Eliseu dizia que nem telefone não tinham para se comunicar direito lá no início, né? Eu cheguei a pegar essa fase, né? Uma fase muito difícil, né? Eu quando entrei em 91, eu não era habilitado, não sabia dirigir. Então, ou tu tira serviço de patrulheiro, ou tu tira de patrulheiro numa viatura, ou tira a pé. Então, eu fui um dos que, essa Mauá, que eu afundei a Mauá. Ou era serviço de manhã, ou era serviço de tarde. Às vezes tu só trocava a semana, né? Se ia dirigir. Daí depois fiz habilitação, né? Daí já mudou um pouquinho. Só que eu digo assim que as oportunidades surgem para todos, né? Então a questão se tu não pode ficar parado no tempo. Tipo, ele que procurou, eu procurei, pensei assim, não, se eu ficar nessa vidinha, eu vou ficar a vida toda como soldado, eu procurei, né, fiz curso, em 99 fiz o curso de sargento, depois fui promovido, agora já sou oficial, né, a gente tem que procurar dentro da instituição alguma coisa, né, se ficar parado é que nem numa firma, né, tu não vai sair do lugar, né. Na sua história, Graminho, qual foi a ocorrência mais grave atendida? Mais grave? Ou as 3 mais graves aí, talvez não dê para elencar a mais, né, mas aquelas que mais te impactaram e não saem da memória. Mas olha, assim, de lembrar, assim, eu acho, assim, muitas vezes aquela ocorrência que tu faz, muitas vezes tu ganha uma ocorrência quando tu nota que o público já fomos aplaudidos, já fomos vaiados, em algumas ocorrências, até eu comentava hoje com um soldado desses novos, assim, que muitas vezes, tipo, ele que diz, tu chega numa ocorrência, e muitas vezes as pessoas, por mais que elas estão erradas, somente numa ocorrência de trânsito, às vezes a pessoa não tem habilitação, tá errada, né, não tá cumprindo a lei, e tu simplesmente vai fazer tu vai cumprir, vai cobrar daquela pessoa, e a pessoa não aceita, né, então, e esse tipo de ocorrência, assim, que muitas vezes gera, né, um descontentamento para nós, né, mas ocorrência, assim, que eu lembro, por enquanto não tem, né,
Já precisou usar arma, trocar tiros? Em abordagem, sim, uma troca de tiros, graças a Deus, não. Eu, na verdade, assim, eu dizer assim que a minha passagem, assim, é muito tranquila. Eu fiz meu curso em 91 e fiquei em Birubá, né? Como nós tivemos, acho que eram 8 ou 9, né? Que eram de Birubá, acabamos ficando no município. Fiz meu curso de sargento em 99 e tive sorte de retornar para Ibirubá. Então, fiz o curso oficial em 2017, retornei para Ibirubá. Então, o município que eu fui, até fui porque eu quis, né, requeri para ir comandar, foi o município de 15 de novembro, e comandei de 2004 a 2012. Então, o último que eu fiquei fora e o tempo do curso, né, em Porto Alegre, que a gente acabou ficando distante de Ibirubá. Uhum. Eu vejo aqui, Luzmar, que teve até bicicleta na Brigada Militar, né? Sim, tem um policiamento nos terceiro Repimão, já vi isso aí também, em Carazinho também eu vi o pessoal de bicicleta, então tem. É uma modalidade bem acessível para o pessoal da... E as suas ocorrências mais graves, Luzmar, aquelas que te marcaram? Ora, foram bastantes, assim, confrontos, uns 2 ou 3 confrontos, e manifestações também, na Porto Alegre também teve aquelas, por ocasião da Copa das Confederações, vários quebra-quebra lá, e foi na época que eu estava fazendo curso sargento, então a gente foi deslocado para lá, então a gente enfrentou toda aquela barra lá. Dentro do presídio também, alguns rebeliões lá também que a gente teve que conter. E no interior, porque muitas vezes a gente ia com 1 ou 2 para cuidar um baile, aí, uma proporção de 400, 500 pessoas para 1 ou 2 PM, para cada um deles, né? Então a gente tinha que resolver ali, muitas vezes confusão, brigas generalizadas ali, no meio daquele tumulto ali, ter que resolver a situação. E salvaguardar o colega também, né? E aquelas ocorrências que a gente perde um colega aí tudo, que aquilo ali marca pra gente, marca muito a gente. Sim. Porque a gente se vê no lugar daquela pessoa. Ou ele que citou no começo da entrevista aqui, a questão do Dias, eu fiz a guarda fúnebre para ele. Eu fazia parte de um grupo de choque em Cruz Alta e ele foi deslocado para lá uma semana depois, a gente fez uma varredura lá, a gente revirou aquela Santa Bárbara todo jeito. A gente fez várias prisões, um monte de coisa, e por ocasião a gente fez a guarda fúnebre dele, no dia da morte dele. Então é uma coisa que marca muito, uma coisa que a gente leva pro resto da vida, então a gente se vê no lugar daquele PM, a gente se vê no lugar da família que fica, e até hoje, a gente ouve a morte de um PM em qualquer canto do país, eu fico muito chocado, eu acredito que os colegas também pensem assim, eu fico muito chocado, fico muito triste com isso, porque... caiu um braço da sociedade, né? Então, alguém que estava ali para defender a sociedade é um a menos. Sim. Claro, no outro dia vai ter o lugar dele, mas não é com aquela mesma história, né? Exato. E o senhor, Elisão? Seguindo o raciocínio do Luzmar e o colega Valdemar Dias, era meu colega de curso de soldado, em 82, de Passo Fundo. Que ele veio junto para cá, para Birubá, né? Nós era companheiro, assim, de irmão, né? Ia junto sempre. Aluguei uma casa, que era no Leiteiro, lá embaixo, morava junto, ele casou, morava junto também, ele casou, né? A cozinha eu comprei, a sala, e ele entrou com o quarto, e a mulher dele, né? Disse, né? Ela morava junto, né? E desse caso trágico, eu estava lá junto no funeral dele, lá, acompanhando com viatura. Foi muito triste perder um colega, um amigo. E em situações de ocorrência, que eu já peguei várias situações aí que às vezes parecia fácil chegar a resolver, né? E teve ocorrência, sim, que nós fomos acusados de uma coisa que nós não estava lá. O Luzmar deve lembrar um caso de anos atrás, que a imprensa, assim, queimou a brigada bastante, e um fato que eu não estava lá, o Luzmar não estava, aquele caso do Jimmy Stefanello, no lar evangélico, que foi esfaqueado lá, não lembro a situação que era o rapaz. E eu morava na frente do Sinodal, eu morava ali na casa. E aquele dia era de festa. Minha família, da minha mulher, do meu sogro, tudo estava ali. E teve uma repercussão negativa para a brigada, né, que tinha 2 PM lá, presenciaram tudo, viram o caso esfaquear, não fizeram nada. Depois foi comprovado, testemunho, tudo tinha ali, né, que esse PM que estava servindo aquela tarde, era eu, Luzmar, e tinha um jogo no Juventude. Nós estávamos no jogo. Uma situação assim que às vezes existe a injustiça. A injustiça, sim. Eu tenho até hoje, eu tenho até a brigada requereu, né? Até foi a rádio, ela fez o papel dela, né? Pelo que colheu, a rádio Birubá.
E eu tenho todas as declarações, tenho até hoje guardado em casa, a situação como é que foi exposta ali. Mas é uma situação que o cara passa ali por vilão, né? Uma coisa que não aconteceu. E depois, para explicar toda aquela história Isso, novamente. Para reverter, e fica, né? Sim. E tem outras situações, até uma ocorrência de Maria da Penha, eu já peguei ocorrência uma vez, né? Uma situação simultânea, uma mulher, morar para lá no hospital, chegamos lá e outro colega, a mulher, né, só quer em casa pegar, com 2 crianças, quer em casa pegar umas coisas lá e ir para casa da mãe. Tá, né, eu fui na casa, tá, vamos lá, cheguei na porta lá, bati na porta, o cara não entrou. Eu empurrei a porta, abri a porta, o ele que era pequenininho, o cara era um armário, pá, né, e daí eu já cheguei, né, boa noite, estendi a mão para ele, cumprimentei ele, né, e tá, meu amigo dele. Daí ganhei ali, né? Mas uma situação assim que o cara podia, né? Trocar eu ali. Você se vê com a vida em risco. Vida em risco, né? É o para-choque ali, não tem. Cada situação é uma situação. E o Mengele, passa o microfone aqui, o Mengele pode contar também alguma braba aí, Mengele. Na verdade, assim, André, eu acho que eu passei por várias situações difíceis, assim, na brigada. E situações que eu poderia ter morrido, né? Infelizmente não. Mas assim, eu tive ocorrência em Farroupilha, lá que eu troquei tiro, que eu baleei, né? O criminoso 2, 3 horas correndo atrás e o cara atirando em mim. E nós se perdia da guarnição e assalto a banco, Banrisul, né? Assim, por isso que eu digo, Farroupilha foi uma escola para mim lá, porque eu me deparei com várias situações, né? Eu tive que ter frieza, muitas vezes, para não matar o cara, porque teve uma ocorrência que nós prendemos um cara que nós ficamos 2 horas correndo atrás dele, trocando tiro com ele. E aí, quando nós conseguimos localizar ele, a minha guarnição queria fazer uma besteira. Eu digo, não, calma. Né? E até a gente conseguiu prender ele, né? Porque depois de 2 horas correndo atrás, trocando tiro, passando por casa, tinha casa que as pessoas se jogavam contra nós, defendendo o cara, né? Então, essa é a sociedade que a gente tem, né, infelizmente, né? E o cara era um criminoso, assim, perigoso. Né? Ele estava foragido do sistema prisional, né? E para resumir, a gente conseguiu prender ele, porque uma pessoa ligou para a brigada, e aí entra a situação que a gente estava comentando antes, né? E ter uma estrutura para fazer frente a uma situação. Lá em Farroupilha, a gente tinha uma estrutura muito boa, né? Um efetivo bom, né? E eu naquela tarde, no domingo de tarde, eu estava de auxiliar de serviço quando passaram da ocorrência, né? Aí fui eu, meu motorista, e mais uma outra guarnição. A gente foi lá para tentar efetuar a prisão desse. E ele, quando ele viu nós, ele saiu correndo e atirando, já no meio de criança, né? Mas aí eu saí atrás dele correndo, né? E me perdi das viaturas, né? Mas num determinado local lá, depois a gente conseguiu embretar ele numa quadra fechada, né? E aí eu chamei a outra viatura, nós estávamos com 3 viaturas na rua, aquele domingo de tarde. A gente começou a fazer um pente fino dentro daquele local, porque a gente sabia que ele estava ali dentro, né? E só que eu não conseguia localizar ele. E aí, em um momento, alguém ligou para a brigada, né? Porque tinha um terreno mais alto, né? Que a pessoa estava vendo o cara escondido no meio do mato, né? Aí eu, com o meu rádio de comunicação, fiz contato com a sala, pedi para a sala ligar de volta para essa pessoa, né? E ficar com ela no telefone e dando as coordenadas pelo rádio, né? E porque o telefone da brigada lá tinha bina, né? Aí a gente foi fazendo um pente fino, assim, e de repente a Fênia, a colega que estava na disse, mais para a esquerda, mas assim, quando você está perto, quando eu olhei, assim, era eu que estava perto dele. Né? E quando eu vi ele abaixado, eu digo, não mexe. E quando eu falei aquilo, ele levantou. Quando levantou, eu atirei nele, né? E eu dei 2 tiros ali, no momento ele baixou de novo, ele caiu assim, né? Daí eu fui ao encontro dele, né? A gente fez a prisão, algemou, ele tinha mais um tiro que já tinha levado durante, né? Mas assim, uma ocorrência, e para minha surpresa, depois, quando a gente apresentou ele lá, levamos para o hospital, quando fomos fazer o registro na delegacia, a arma que ele estava não tinha sido disparado nenhum tiro.
né? Então ele tinha mais armas junto com ele, porque ele disparou várias vezes contra nós, né? Mas aquilo ali foi tranquilo. Teve outra ocorrência, assalto de banco, Banrisul, lá, não sei, até passou na RBS. Manifestação no pedágio lá que tinha também, foi uma situação bem complicada. As pessoas se voltaram contra nós, né? Que a gente estava representando, né? O governo. O governo, né? Como se tomasse o partido, né? Ocorrência aqui em Birubá, tiroteio também, eu tive também, que eu não quero nem citar o nome da pessoa que foi, né? Para não, né? Mas uma situação familiar também, né? Que daí a brigada faz frente e a brigada daí passa a ser ruim, né? Uhum. Né? E ocorrência também me chama muito, me marcou bastante, foi aquele jogo do Grêmio, aquela final também. Contra a Academia do Morro. Ali teve uma criança, olha, eu acho que tinha uns 8 anos, acho que um gurizinho, me atirou um foguete. Bateu na minha farda, assim, caiu pro lado, assim. Me marcou bastante também. Mas a que mais me marcou mesmo foi a morte de uma menina. Mengele está emocionado aqui, sem dúvida. Todos se emocionam porque a gente passa a imaginar e tentar entender certas situações da Mengele. Essa situação da menina, eu atendi a ocorrência de manhã, que eu estava tirando serviço com um colega, né? Ela estava sendo ameaçada pelo namorado, né? E aí, depois, durante a noite, ele foi lá e deu um tiro de espingarda, né? E essa te marca muito, sem dúvida, né, Márcio? Tem alguns abraços chegando aqui para a gente passar para vocês. A Ariane Canitz, muito orgulho do meu pai Eliseu. A Andy também chegou aqui, está te parabenizando, Eliseu, parabéns pelo reconhecimento. Pai Jair e todos os colegas aí. O Márcio Nunes, grandes guerreiros. O Marcos Reinheimer diz que lembra que nesta época faziam guarnição nos bailes. Pois é, hoje não se faz mais guarnição no baile, né? Aquela vez ainda se fazia, né? Lembro que a brigada era solicitada aí para... saía um baile, digamos, em Fortaleza dos Valos, qualquer baile que tinha, o 15 de novembro, tu pegar o próprio efetivo de Birubá, né? Tu sabia que tu ia reforçar aquele evento. Sim. Tu chegava muitas vezes antes do início, né, Eric? Tu chegava antes do início do baile e tu ficava até o final. Enquanto a banda não parasse de tocar, tu tava lá. E o tipo até de ocorrência, né? Você tinha comentado no tipo de ocorrência, parece que é diferenciado hoje. O tipo de... aquela briga generalizada que a gente fala, hoje já não se vê. É difícil tu ver uma briga assim, que aquele tumulto maior. Nós lembro dos bailões, assim, que jogavam cadeira... Né, que jogavam, né, garrafas. Hoje parece que o tipo de ocorrência é diferenciado. Hoje muitas vezes tu nem dá, talvez seja o pessoal assim, a cultura diferenciada, né, o pessoal já pensa 2 vezes. E a segurança hoje é quase uma segurança privada, que o pessoal vai lá, tira de dentro do baile e bota para fora, mas é 1 ou 2, né, não tem mais aquele tumulto que tinha antigamente, né. Sim. Tinha os bailes de carnaval, né? Os bailes de carnaval. Tinha guarnição, eu tava todo ano, né? Tu enchia uma Kombi, tu começava, acho que no sábado em Alfredo Brenner, eu acho, depois tinha Boa Vista. Antigamente tinha 3 bailes no mesmo local, na mesma região ali. Sim. Aquela São Sebastião, Campinas, Capela Fátima. Todo ano se perdia. Carnavais, né? Até nós temos uma história, assim, nós somos, acho que fui dar um baile, acho que foi em São Sebastião, até choveu bastante, e nós estávamos dentro de uma Kombi escolar. Sim. Acho que estava uns 8 numa Kombi. E passou uma caminhoneta por nós e bateram em cima. Tipo, o pessoal na Goiânia bateu em cima. Não sabia que era mais. E nós avisamos a viatura lá na frente e foi abordado, acho, no hospital, né? Foi abordado a caminhonete do hospital. O pessoal chegou, nós chegamos com a Kombi, né? O pessoal levou um susto quando viu aquela Kombi cheia. Derli Goulart, grandes pessoas, grandes profissionais botavam respeito. O bicho pegava. Lembra o Derli Goulart aqui, né? O Thiago Limberger Schneider, grandes profissionais e um grande amigo, Luzmar Rosa. O Thiago Rafael Butke, grande abraço a toda essa turma, especial para o seu Luzmar Rosa, um grande amigo.
E o Fernando Cooper lembra que hoje em dia a moda é criticar qualquer ação da Brigada Militar. Muitas pessoas falam nos tais privilégios da classe policial, falam que os brigadianos se aposentam mais cedo e com privilégios. Então eu pergunto, que privilégios são esses? O privilegiado de se aposentar sem fundo de garantia, de sair toda noite sem saber se vão voltar para casa? Quais privilégios? Fica aqui nosso apoio, nossos parabéns aos brigadianos. O Mauro Constantino, excelente, pessoas e bons profissionais merecem o nosso aplauso, sucesso. E o Pedro Denkwitz, forte abraço ao Luzmar e ao Welliker, grandes profissionais da Brigada Militar. É o Pedro Denkwitz. Vou pedir aqui para a gente fechar nosso bate-papo hoje as boas lembranças, as memórias positivas, aquilo que fica de bom. Graminho, começa contigo. Primeiro agradecer, né? Para nós é uma satisfação esse contato com a imprensa que leva, né, até o pessoal, aos ouvintes, né, e também gostaria de deixar claro, assim, nós estaremos recebendo essa semana uma caminhonete, uma Frontier, usada, né, nós procuramos reformar ela, está desde o mês passado em Cruz Alta, então ela será muito útil para o trabalho do interior, né, então só deixar o pessoal, assim, vamos trabalhar com ela na patrulha rural. E agradecer novamente, né? Para nós é uma satisfação voltar e dizer que a Brigada está sempre à disposição da comunidade. Conta uma lembrança boa para a gente, então. Uma passagem engraçada aí. Teve algumas engraçadas ali na Brigada ou não? Passagem engraçada. Mas, ó, assim, agora fica difícil, né? Não é a Mauá que a barra em cautela? Talvez a Mauá, né? Mas o serviço em si, né? Porque a gente acaba rodando, e agora os colegas, né, que saíram, sempre novos soldados vindos, né? Só para ter uma ideia, hoje, da turma de 90, eu sou praticamente, 91, eu sou o único aqui na região, né? A maioria está indo tudo para reserva, então a gente fica pensando assim, até onde, a gente comentou no pacote, né, no governo, alguém falando assim, tu fica pensando assim, se vale a pena tu ficar, né? A gente trabalha, e às vezes muitas vezes trabalham contra, né, o nosso serviço, e é uma questão assim, não digo pedir uma situação engraçada, né, mas eu, nesse momento, assim, eu consigo pensar mais talvez no momento mais triste, né, que a gente vê que nós estamos passando hoje, que hoje começa essa votação, que para nós, infelizmente, é muito triste. Muito bem, obrigado ao Graminho, comandante aqui da Brigada Militar, comandante aqui em 15 de novembro, né, Graminho? O comando do pelotão é Birubá, 15 de novembro, Fortaleza. Fortaleza também. Eu vou te pedir, se tu quiser responder, responde. Quem é que tombou a viatura lá em Fortaleza dos Valos aquele dia, que apareceu uma foto dela aqui com as 4 rodas para cima, né? Já foi feito um inquérito técnico, né? Foi uma policial nova, até talvez por falta de experiência, né? Já foi feito o inquérito técnico, ela vai sanar, pelos danos, né? Vai sanar os danos do veículo. Acontece, é normal, né? Tem história para contar depois para os netos. É isso. Luzmar, nos conte uma engraçada aí, uma história boa, uma lembrança positiva que você guarda. É um engraçado aqui que temos do pelotão aqui de Birubá, falando a Mauá aqui, a gente não podia entrar nas lojas antigamente, tinha que estar na rua ali direto, mãozinha para trás, observação, tudo, e não podia entrar em lojas. E volta e meia, seguidamente, me encontraram no frente de alguma loja ali e tal, daí me colocaram de serviço na Mauá, por ocasião do comandante morar aqui embaixo, que era na época o tenente Hofmeister. E numa daquelas ali, uma tarde, umas 4 horas da tarde, um sol rachando ali, a esposa dele convidou para tomar um suco, ele já cheguei no pátio aí e tal, ele chegou na casa dele e disse, pô, mas eu veio esconder dentro da minha casa, cara, não, agora eu te larguei de mão mesmo, eu consigo, então eu guardo para sempre. Tá certo, então. E o senhor, seu Eliseu? O senhor tem muitas passagens engraçadas aí. Olha, tem várias, mas eu vou contar uma que eu fui fazer o curso de cabo em Porto Alegre, em 94, 95, e ele estava no centro, né, no Passa 15, e estava oficial de disciplina. Achei uma bolsa lá com documento, e eu falei com o oficial, né, essa bolsa tem endereço, ele olhou, tu tinha um endereço, ele, não, pega e leva o endereço. Pega o ônibus ali no terminal, tá, fui para aqui no ônibus lá, tal lugar. Fui lá na casa, fiz o recibo, entreguei, dei a volta, vou subir a pé para Porto Alegre, né. Ela chegou numa altura lá, eu não sabia mais onde é que estava,
Daí tive que pedir informação para o pessoal para como é que eu fazia para me voltar onde é que eu... A última parada que eu dava. Estava perdido em Porto Alegre. Perdido. Fardado. Acontece, né? Quem trabalhou antigamente acho que era mais dificultoso, né, Eliseu? Era bem complicado. Já tem outras situações também. Naquela época lá, eu vinha muito de carona, porque na época não tinha passe livre, né? Eu saía lá no curso, 6 horas, vinha até Itabaí, já era quase noite, né? Sim. Uma certa vez eu estava ali no trocamento de Santa Maria, Lajado, né? De noite, às 11 horas da noite, escuridão, né? Aqui que parou um Opala, assim, eu corri lá, tinha no cara, tinha 3 caras, 3 morenos. Parei, né? Embarca aí, vamos junto. Deus me leve. Embarquei com eles. Fardado. Fardado, os caras me fizeram até no tiogo, né? Não, mas na hora de embarcar ali, eu tô morto. Seu Mengele, o apelido Mengele já contou de onde veio. Bom, a gente tem bastante lembranças boas de colegas, pessoas que conviveram com a gente, né? Eu sempre digo, Farroupilha foi um divisor de água para mim, né? Tenho uma gratidão muito grande para aquele pessoal que trabalhou lá comigo, lá o capitão Zduikoski, o sargento Crespim, tenente Crespim, hoje estão todos na reserva, né? São grandes amigos que eu trago com eles dentro do meu peito como grandes amigos. Os meus colegas de curso, né? A gente, inclusive, agora está programando agora para 12 de setembro agora desse ano fazer uma confraternização de 30 anos, né, da turma, né? Então a gente quer se reunir aqui em Birubá, né, para lembrar esses bons momentos aí. Mas eu tive uma situação também bem engraçada. Teve uma época que eu trabalhava na rua, eu era motorista, tinha um auxiliar de serviço, que era o sargento Marcos, na época, né, depois tenente Marcos, né, e o Rocha era o cabo de dia, o cara que ficava no quartel, né. E a nossa guarnição, basicamente, era nós 3, né, e eu estava sempre na rua. Aí um dia eu peguei estava na rua, na rodoviária ali, peguei o telefone e liguei pro quartel falando com o Rocha, né, eu perguntei pro Rocha, e usei o termo, teu tá aí, né, que era para ser o... Só que ele tinha tomado o telefone do Rocha e ele estava escutando. Aí depois ele me apelidou o teu. E o teu tá aí? Mas foram momentos bons, assim, né? Inclusive o tenente Marcos, assim, foi uma das pessoas assim, que me incentivou a fazer o curso de sargento, né? Graças a ele, hoje eu estou na reserva como tenente, né, da brigada, né? Que Sim. Deu um plus no meu... Então, assim, só tenho a agradecer, né? Foram experiências positivas. Trabalhei muito tempo com o tenente Marcos, no caso era ele o tenente, daí só ficou eu como sargento aqui, né? E a gente tocou ali a companhia um bom tempo, assim, juntos, e só temos recordações boas, né? Lilo Engel, do tempo em que a galera tremia na base ao chegar a viatura, né? E o Arno Geuser está mandando um abraço a todos os amigos aí. O termo pé de porco, vocês já prenderam alguém aí por essa injúria? Eu acho que não... Hoje não se fala mais? Não se fala mais. Mas ninguém queria saber o porquê que era o pé de porco, né? Ninguém queria experimentar a experiência, ter a experiência, por que chamavam nós de pé de porco. Sim. Eu lembro. Só até hoje não sabe. O pessoal tinha essa conotação negativa aí e agora parou. Agora faz muito tempo que não. Os jovens hoje, mas a nossa fase ali, a nossa juventude, o costume era chamar brigadiano de pé de porco. Por que disso, Luzmar, então? Eu, na minha história toda, tenho 2 versões, né? Que o início da brigada teve a companhia Pedro e Paulo. E no capacete deles eram 2 P's. Pedro e Paulo. Então, você mandavam 2 juntos, as duplas, né? Daí a companhia Pedro e Paulo. Aí o civil, para fazer uma chacota, o pé de porco. E também a questão, ele que é setor de defesa pessoal, a questão de imobilização do pessoal. A imobilização, você torce o braço para trás, doída, profissional, que é terrível, quebra o punho aqui, então fica o formato do pé de porco, entendeu? Mas é como eu te falei, a experiência que ninguém quer passar, né? O pessoal fala que questão de pé de porco, ninguém quer passar pela experiência de imobilização, porque é doído, é terrível. André, eu quero aproveitar também para finalizar, eu quero fazer um agradecimento muito especial aí ao Major Sidenir, né, o comandante do 16º Batalhão, né, que
Não só, a gente cita o nome dele, né, mas em nome dele, aí agradecer todas as pessoas que trabalharam no baile da Comenda lá, né, que organizaram, né, que não só ele, mas também todas as pessoas que organizaram e escolheram as pessoas que foram homenageadas, né. Eu fiquei muito feliz porque não foi só, foi do soldado ao coronel que foi homenageado, né. Se teve um reconhecimento por todo mundo, né, eu me senti muito lisonjeado, né, porque, inclusive, a minha última unidade não foi aqui, foi Tapera, né, eu trabalhei 2 anos em Tapera, fui para a reserva lá, né, mas me senti muito lisonjeado, quero, então, de público, fazer o agradecimento ao Major Cedenir, né, ao qual a gente tem uma consideração muito grande, né, e agradecer a todo o pessoal que se empenhou no evento lá, que foi de uma magnitude muito grande, né? Um evento muito bonito mesmo. Sai todo ano? Não. Do batalhão foi o primeiro evento, né? A importância desse momento aí para você, sem dúvida. Né? Legal, obrigado então ao Gilmar Eliker, né, o popular Mengele, o Jairo Eliseu, também conosco aqui o Luzmar, e o Tenente Graminho, né, que contaram um pouquinho da sua história, a história do início aí da corporação, né, da onde veio a inspiração para trabalhar junto à Brigada Militar. E os dois aqui ainda... O senhor é aposentado já, Luzmar? Eu voltei à situação de ativo no programa mais efetivo, né, então no PME. Então, no caso, eu voltei à situação de ativo, eu estive na reserva remunerada e retornei 2 anos e 4 meses depois, eu retornei ativo. No programa imposto pelo governo Sartori, aproveitei o gancho e retornei. Agora eu tenho mais um tempo para ficar. Sim. Podendo ficar, o tempo, eu até coloquei na minha página no Facebook ali, é um tempo indeterminado, nem eu sei até quando, né? Mas enquanto eu tiver saúde, eu vou batalhando. E o Graminho também vai se aposentar, Graminho? Não? Mais um ano? Depende. O Graminho não quer falar disso ainda. Não quer falar da aposentadoria. Obrigado, gurizada, né? E se sintam à vontade quando precisar aí chegar, falar com a comunidade, a Rádio Cidade serve para isso mesmo. Muito bem, vamos fechar aqui a transmissão ao vivo e a partir de agora fica disponível para você acompanhar.